Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD, a lição de número 8 a de hoje, ainda lá no livro de Efésios, ok? O título dessa lição é o Desafio da Unidade em Cristo. Nós vamos começar a nossa aula com uma oração e depois prosseguimos. Oremos. Pai eterno, nós queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, mesmo de maneira virtual. Nós estamos aqui reunidos para o estudo da sua palavra e clamamos a Ti, Senhor, que nos dê orientação para nossas vidas, para que possamos compreender sua vontade, termos entendimento daquilo que é a nossa atitude como servos seus. Hoje, particularmente, tentando entender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para andarmos de maneira digna da nossa vocação. Pedimos e clamamos o perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo, nós assim oramos. Amém. Prosseguindo. Alvos da nossa lição: saber, no sentido de compreender, que a condição do salvo é inegociável e imperdível. E fazer, nos seguintes sentidos: viver na condição de verdadeiro filho de Deus, conscientizar-se da diversidade dos dons e de seu propósito no serviço da Igreja, e sensibilizar-se com a necessidade de crescer no conhecimento de Cristo, no zelo da sã doutrina, na verdade e no amor. Nesta lição de número 8, o texto bíblico básico para essa lição é o capítulo 4 de Efésios, sendo que o texto áureo é o versículo de número 7, que diz assim: Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Introdução. Podemos dividir Efésios em duas partes. A primeira que já foi estudada, inclusive, dos capítulos 1 até o capítulo 3. Paulo nos fala a respeito da doutrina, fala um pouco daquilo que Deus fez. Vamos dizer assim, é uma porção da palavra de Deus na sua carta aos Efésios, um tanto quanto teológica, explicando mais uma vez, tanto quanto ele tinha feito já no livro de Gálatas, quais são os princípios doutrinários. Mas na sequência dessa carta, que é do capítulo 4 até o capítulo 6, que inclusive é a parte que nós começamos hoje no capítulo 4, vamos dizer assim, é uma parte um tanto quanto mais prática, um pouco mais relacionado com as nossas atitudes. Como eu falei agora há pouco, um tanto quanto no caminhar digno da vocação do qual nós somos chamados, como Paulo mesmo escreve no versículo de número 1. É o que devemos fazer, é a nossa vida cristã. E vamos estudar aí então. Ponto número 1. O desafio da unidade está no fato de um andar digno. Efésios capítulo 4, verso de número 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Duas palavras aqui nos chamam bem a atenção nesse versículo, nesse início do capítulo 4. Uma é vocação e outra é dignidade. Vocação que fomos chamados e andar de modo digno. Que negócio é esse de vocação que nós somos chamados? Nós somos chamados para uma vocação e por causa dessa vocação nós temos que andar de maneira digna. Você foi chamado a ser servo do Senhor e respondeu positivamente. Portanto, essa fala aqui é para nós, que somos servos do Senhor. Então, a vocação que fomos chamados a sermos servos do Senhor implica em que nós temos que ter um andar digno. Esse andar digno revela essa unidade que nós temos como igreja do Senhor. É claro que esse andar digno depende muito das nossas escolhas. Nós escolhemos onde nós vamos andar. E essa escolha tem muito a ver com o nosso caráter. Você pode ser um servo do Senhor, mas está um tanto quanto afastado do modo digno do qual você foi chamado, do qual você foi vocacionado, da vocação que você tem de ser um servo do Senhor. Portanto, nós temos liberdade de escolha. Mas Paulo nos mostra qual que é esse andar digno nosso. Quais são as características desse andar digno
que eu e você devemos ter. Então, Paulo sabe, evidentemente Deus muito mais, sabe muito bem que nós temos diferenças, nós não somos todos iguais. Mas apesar das nossas diferenças, um padrão de comportamento deve existir entre todos nós. Este é o andar digno, do qual Paulo nos fala e cita para nós os próximos versículos. Vamos até dar uma olhada nele. Ainda no ponto 1, o desafio da unidade está no fato de um andar digno. Paulo vai continuar nesse versículo de número 2, versículo 2 e 3, né? Vai continuar a falar para nós a respeito desse nosso andar digno. Vou ler aqui o texto. Ó. Diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou ler o mesmo texto em duas outras versões aqui, uma na versão internacional, outra na linguagem de hoje, tá bom? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E na outra, linguagem de hoje, diz assim: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Por meio da paz que une vocês. Interessante. É um texto extremamente importante e de vida prática para nós. O que Paulo está falando aqui para nós é a respeito do nosso comportamento como igreja. Como é que nós vamos levar uma mensagem para as pessoas do mundo que Cristo salva e nós somos crentes em Cristo Jesus, portanto, salvos por Ele e somos unidos quando eles não veem aquilo que a gente fala? Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é alguma coisa muito importante. Mais do que falar, é o viver. Porque através do viver é que as pessoas vão ver a gente falar. Ver aquilo que a gente está falando. Se realmente é compatível. Portanto, ele fala para nós a respeito do vínculo da paz. Então, como é que fica? Por exemplo, seguindo. Opa, agora sim. Sim. Ainda nesse ponto, né, destaco aqui 6 virtudes que são a base dessa unidade cristã. Humildade, não nos considerarmos mais do que aquilo que a gente é mesmo. Mansidão, naqueles momentos que nós temos alguns embates, porque afinal de contas nós não somos todos iguais mesmo, né? Não pensamos de maneira igual, mas ter a mansidão de entender como aquela outra pessoa pensa. Não sair chutando de qualquer jeito, né? Longanimidade, paciência, tolerância mútua, tudo isso em amor e paz. Essas características são características de escolha nossa. Nós temos que pensar fortemente no modo como a gente tem agido e como nós temos que agir. É muito mais fácil explodir do que ser manso, né? É muito mais fácil, muitas vezes, ser arrogante do que ser humilde. Levar a guerra do que a paz. E amor nem se diga. Nós temos que fazer algumas escolhas na nossa vida para que a gente possa mostrar claramente o modo digno da vocação do qual nós somos chamados para a salvação. Ponto número 2. O desafio da unidade está na compreensão da vida no meio da diversidade. Efésios capítulo 4, verso 11, que eu leio agora. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, Deus nos chamou para ser todos iguais. Deus não quer uma uniformidade. Deus deseja uma união. E sem diversidade, nós não temos união. Como falei, nós vamos ter uniformidade. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos unidos como igreja.
para andarmos dignos da nossa vocação. É tal como talvez uma quebra-cabeça. Não sei se os irmãos gostam disso. Em casa, eu e Canita, a gente às vezes se diverte aí montando quebra-cabeça. As peças são todas diferentes. Não tem uma igual à outra. Não só na sua figura, mas na sua forma também. Mas veja que bonito. Elas se encaixam perfeitamente. E quando termina de se encaixar todos, formam-se uma figura belíssima. Mas é verdade. Não é muito fácil encaixar todas. Dá trabalho. Dá trabalho. Na nossa igreja, em todas as igrejas, nós não somos perfeitos. As nossas diferenças muitas vezes levam a mais do que simplesmente sermos diferentes, mas muitas vezes nos levam a ter atritos entre nós. E às vezes uma peça não está encaixando na outra. O que Paulo está falando é a necessidade de compreendermos que somos diferentes, fomos chamados para atitudes, vocações e trabalhos de servir de maneira diferente, mas que isso não faz com que sejamos, dentro do corpo de Cristo, maiores ou menores. Todos têm a sua importância. E nós devemos ter consciência daquilo que nós fomos chamados, para aquele trabalho que nós temos para fazer, e fazermos da melhor maneira possível, sem, de maneira nenhuma, acharmos melhores, humildade, com mansidão, com longanimidade, com paciência, suportando uns a outros, no vínculo que é a paz do amor em Cristo e todos nós. Vejam, no próximo imagem. Ainda desafio da unidade na diversidade. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Demorou um pouquinho, mas vamos lá. Definição. Vou dar uma olhadinha aqui, vou pegar minha Bíblia, tá bom? O texto não está projetado. Mas lá no versículo 7, 4:7. Cadê? Aqui. Diz assim. Definição de dons. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Graça concedida a todos nós. Se foi graça concedida a todos nós, a cada um de nós, onde se encaixa a arrogância? Onde se encaixa o se achar melhor do que os outros? Não foi por você, não é você que é o especial, mas foi Deus que colocou isso. O doador dos dons, a proporção do dom de Cristo. Ok? A natureza dos dons. Aqui estão listados 5 tipos de dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores, como queira na tradução que você tiver aqui. Deus nos chamou para várias atitudes dentro do corpo de Cristo, mas não falou que você seria melhor do que os outros. Você é servo, foi chamado para ser servo. Então, preste o serviço aonde foi chamado, seja ele qual for aquilo que Cristo passou para você. Aqui ainda, no ponto 2, definição dos dons, já falamos, doador dos dons, já falamos, natureza dos dons também. Agora, o propósito dos dons. Eu vou ler aqui na minha Bíblia o versículo de número 12. Diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos vamos lá, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E ainda, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, como eu estava falando na outra imagem, aquilo que foi dado a nós foi dado para serviço, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação de quem? Do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Não é para a minha edificação, não é para que eu me sinta melhor do que os outros. Portanto, quando um pastor vai à frente e vai fazer uma pregação, ele está apenas servindo ao próximo. Quando o irmão faz uso da sua capacidade em termos de apresentação de uma aula, quando o irmão faz uso também da sua capacidade, do dom
que Cristo deu a ti, a você, para organizar administrativamente a sua igreja, quando faz isso também em termos de outras atitudes que muitas vezes, aos olhos da maioria, é muito simples, mas aquele simples, se não for feito, vai dar problema para o corpo, para a atividade da sua igreja. Não é para se mostrar, mas é para servir. Ponto de número 3. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Efésios 4,13, e eu leio isso aqui na projeção. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ok, esse versículo que a gente acabou de ler agora, o versículo 13, ele é uma complementação daquilo que a gente tinha lido anterior, no versículo 12, no versículo 11, no mesmo versículo 10. Veja que Cristo deu os dons especiais para nós. E esses dons têm um objetivo claro, né? É o engrandecimento, aperfeiçoamento dos santos e o engrandecimento, a edificação do corpo de Cristo. E quando nós fazemos isso, recebemos os dons, nós exercitamos esses dons, nós melhoramos nossa atuação com o objetivo de prestar serviço uns aos outros, o que acontece com a igreja? O que acontece com a igreja como consequência é alcançar uma maturidade. Em que sentido? Uma maturidade em termos de entendimento da vontade de Cristo para a nossa vida e para a vida da igreja como um todo e para os nossos relacionamentos uns para com os outros e relacionamento com o próprio Deus. E daí a consequência é o quê? A consequência clara é a unidade. E essa maturidade não é uma maturidade assim individual. Não é para o meu bem proveito. Apesar que também traz como consequência isso. Mas é uma maturidade para o serviço. Para prestar serviço, para cuidar uns dos outros. Para que a igreja seja unida, alcance uma unidade. Uma unidade mesmo dentro da diversidade. Conhecer melhor o Filho de Deus e tê-lo como exemplo de homem perfeito. É Cristo nosso referencial. É a atitude de Cristo que nós devemos seguir, sermos imitadores, para que a gente possa chegar a essa medida de homem perfeito. E agora veja você nesse trecho de Efésios 4, mesmo, né, de 14 a 16, veja bem, nós vamos ler tal texto aqui. Veja bem se esse de 14 a 16 não está justamente completando aquilo que a gente viu no 13, que por sua vez estava completando aquilo que vinha do 7 até o 12. Ou seja, Cristo nos deu os dons, com o objetivo que a gente tivesse o aperfeiçoamento dos santos, né, para a edificação do corpo de Cristo, e, alcançando isso, nós teremos maturidade. E maturidade para quê? O que acontece com a maturidade? Vamos ler aqui, quer ver? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para sua edificação em amor. O que a gente pode destacar aí? Vamos ver. Ter cuidado com os ventos de doutrina. Ora, se nós alcançamos a maturidade, né? E quando a gente alcança essa maturidade, a gente tem que entender, como corpo de Cristo, que não necessariamente todas as pessoas estão no mesmo nível. O mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de entendimento, o mesmo nível de comprometimento. Nós temos pessoas que são bebês espirituais, acabaram de conhecer, às vezes tem toda aquela alegria, mas não tem conhecimento ainda, precisa ser orientado. Né? Não tem profundidade ainda, mas tem grande vontade, tem interesse em crescer espiritualmente. Então a gente não tem que pensar também que assim, uma uniformidade também no conhecimento, no comprometimento. Na verdade, o que nós temos é que estar ajudando uns aos outros para ajustar isso. O entendimento é muito diferente.
Mas a unidade deve ser buscada constantemente, porque esse é o desejo de Cristo. E nós devemos cuidar uns dos outros no seguinte sentido também: ter cuidado com os ventos de doutrina. O que significa isso? Você que é maduro, que tem já muito tempo, e maturidade não quer dizer necessariamente tempo de igreja, né? Obviamente que não. Mas você que já é maduro, tem um bom conhecimento, né? Tem esse comprometimento, você não é levado por qualquer vento de doutrina. E olha, e como tem vento, na verdade, diria que são tempestades, né? O que bate de bobagem para cá e bobagem para lá, e a gente vê muitos dos nossos queridos, muitas pessoas arregalando os olhos e achando, olha, é ali, é acolá, né? Então, nosso papel não é simplesmente a autopreservação, falar, eu estou safo, para mim está tudo bem, mas para o meu irmão não está. Se para o meu irmão não está, eu devo estender a mão e cuidar. É isso que é a maturidade. Não é uma maturidade apenas para o meu benefício, mas a maturidade alcançada para o benefício do corpo, o engrandecimento do corpo de Cristo. Tá? Ter cuidado com os ventos de doutrina. Ainda, seguir a verdade em amor e cooperação uns com os outros. Né? Eu até destaquei aqui, seguir a verdade em amor e cooperar uns com os outros. Na verdade, é a complementação daquilo que eu falei. Seguir a verdade em amor, né? Verdade. Quem é a verdade? Nossa, hoje em dia, caramba, quantas pessoas não batem no peito para falar sobre a verdade, né? E tem alguns até que citam, né, texto bíblico, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Quanta hipocrisia. Quanta. Porque, na verdade, a verdade é Cristo. Seguir a Cristo em amor. Se eu tenho Cristo como padrão da minha vida, eu vou segui-lo em amor, tentando alcançar, me esforçando a alcançar essa maturidade. Para quê? Para cooperar uns com os outros. Lembre, os dons foram dados para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E quem são os santos? Meus irmãos, que aqui estão. Então, se você, por um acaso, tem um dom especial, vamos citar o nosso pastor, mais uma vez, como citei agora há pouco, o pastor tem uma grande capacidade, eloquência, entendimento para passar, não é para o engrandecimento dele, mas é engrandecimento do corpo, para o entendimento das pessoas, para alcançar a maturidade, para que a gente não seja mais levado por qualquer vento de doutrina. Cooperar uns com os outros em amor. Agora, no ponto de número 5, a gente vê ali: o desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Capítulo 4, de 17 a 18. Ok? Eu vou ler aqui, está em destaque. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Na vaidade da sua mente. O que é isso? Vaidoso naquilo que ele está pensando. A vaidade sempre leva, ou acredita-se que leva, numa autossuficiência. Aquele sujeito que pensa assim, Deus, se é que Deus existe, deixa Deus lá e eu aqui, eu dou conta. Como popularmente o pessoal fala, eu me garanto, eu não preciso de Deus. Lembra uma das características que nós lemos agora há pouco? Humildade. Uma das primeiras características é reconhecer que você não dá conta sozinho. É reconhecer que você precisa de Deus na tua vida. Portanto, Paulo aqui está falando sobre essa vaidade da mente. É se achar que se é autossuficiente. E Paulo está falando que o comportamento daquele que recebe o dom, daquele que recebeu, que foi chamado, né? A vocação em Cristo Jesus, ele não pode andar na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecido é encoberto, escuro, sombrio, né? Ou seja, o entendimento está encoberto. Não tem entendimento. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Falta de conhecimento. Pela dureza do seu coração. Coração duro faz com que haja essa separação, entendimento que eu, sozinho, não preciso ter determinados comportamentos como os demais. Isso é para os fracos, não para mim que sou forte. Eu vou ler para você agora, nas próximas 3 imagens, uma história real, história verdadeira, de um personagem que a gente vai
perceber, muito importante, um pouquinho a respeito disso que a gente está lendo aqui. Legal? Vamos lá. Então vamos à leitura aqui. É claro que eu tive que tirar aqui a câmera, né? Porque está encobrindo aqui, tá? Senão iria encobrir. Vamos lá. Leitura. História real sobre um personagem conhecido. Diz assim: filho de mãe cristã e pai pagão. Quando jovem, foi enviado a Cartago para estudar, onde se tornou um aluno brilhante e capaz em literatura, línguas e retórica, arte do bem falar. Aos 17 anos, entregou-se à imoralidade. Tornou-se jovem mulherengo, dado aos prazeres sensuais, à mentira e aos jogos de azar. Teve muitas amantes e até um filho, com uma concubina. Nessa época, a pedido da mãe piedosa, orava a Deus, mas dizia: Senhor, dá-me continência e castidade, mas não hoje. Sua mãe, entretanto, sempre manteve esperanças em relação ao filho, orando insistentemente pela conversão dele. Em seus estudos, iludiu-se primeiro pelo maniqueísmo e depois pelo ceticismo, caindo em diversas crises espirituais. Contudo, relutava em aceitar o cristianismo e não desejava abandonar seus vícios sensuais. Certo dia, numa casa de campo em Milão, na Itália, sentou-se num banco de jardim. Ao seu lado estava um manuscrito das Epístolas de Paulo, mas não parecia estar interessado, já que experimentava uma intensa luta espiritual e uma violenta agitação de coração e mente. Levantando-se do banco, foi ficar debaixo de uma figueira, onde ouviu a voz de uma criança que, enquanto brincava, dizia: Toma e lê. Voltou ao banco, abriu o manuscrito e encontrou a passagem de Romanos 13, 14 e 15. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa palavra de Deus abriu-lhe a mente e o coração. Aos 32 anos converteu-se a Cristo e mudou radicalmente de vida. Pediu logo o batismo, renunciou às mulheres e ao cargo de professor de retórica e foi para o norte da África, para ali se dedicar à vida religiosa e a cuidar de seu filho. Com o falecimento de sua querida mãe, dirigiu-se à cidade de Hipona, onde foi ordenado ministro e sacerdote. Pregador incansável, também escreveu uma série de obras que fizeram dele o teólogo mais importante da Igreja Ocidental desde o tempo do apóstolo Paulo. Suas obras são de decisiva importância na história do pensamento cristão. Escreveu contra diversas heresias de seu tempo, defendeu a autoridade das Escrituras, explicou sobre a criação, abordou a origem do mal, debateu sobre a questão do livre-arbítrio e da predestinação. Dentre inúmeros sermões e cartas volumosas, interpretações da Bíblia, escritos didáticos e polêmicos, pode-se mencionar 3 das suas obras mais conhecidas: Confissões, a Trindade e a Cidade de Deus. Bem, de quem nós estamos falando? Agostinho de Hipona, 345 a 430 d.C. Em latim, Aurelius Augustinus Hiponensis, conhecido universalmente como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Alguns calvinistas, inclusive, consideram ele como um precursor da reforma protestante, porque ele foi taxativo quanto às heresias do tempo em que ele viveu. Ele foi um homem que esteve ligado, muito bem ligado, à questão que nós estamos discutindo no dia de hoje. Nós estamos discutindo os dons que Deus nos deu, Cristo nos deu, a situação de uma igreja em termos da sua unidade, maturidade. Ele sofria
como talvez muitos sofram até hoje, para ser levado de qualquer vento de doutrina, e continuava em grande crise até o entendimento perfeito e alcançar a maturidade, e se transformar um dos grandes pregadores, um dos grandes mensageiros da palavra de Deus. E aqui, completando, essa história que lemos, ainda dentro do ponto 5, o desafio da unidade promove a ética da vida relacional com Deus e com os homens, a gente vê 3 pontos aqui: mente vazia, vida alienada a Deus e coração endurecido. Veja se isso não está de acordo com aquilo que Agostinho tinha vivido e tinha passado, assim como os outros exemplos que você também tem na sua própria vida ou vida de outros. Mente vazia, ou seja, vaidade de pensamentos. Pensar e acreditar em si mesmo, não ter o referencial de Deus na sua vida. Isso leva a uma vida alienada completamente de Deus e um coração extremamente endurecido. Mas olha que interessante a história da vida do Agostinho, que veio a ser chamado de Santo Agostinho. Ele, num certo momento da sua vida, lá nos 32 anos, ele reconheceu, ele saiu da sua mente aquelas coisas que colocavam ele como autossuficiente. E começou a ler e entender naquele texto de Paulo o que era necessário para a sua vida. Ter uma mente aberta e dirigida pelo Espírito Santo. Vida transformada. Conta-se uma história a respeito de Agostinho, que depois da conversão dele, já trabalhando como um ministro da palavra, depois de sacerdote, ele estava caminhando por algumas ruas na sua cidade, quando uma mulher, uma daquelas mulheres, do qual ele se relacionava, começou a chamá-lo: Agostinho, Agostinho. E ele passou reto, não olhou. E essa mulher insistiu, correu atrás e tocou nele e puxou: Agostinho, você não me reconhece? E ele virou e falou para ela: o Agostinho morreu. Aquele homem que você conheceu não existe mais. Houve uma real e verdadeira transformação na vida dele. Transformação essa que é feita a partir do momento que somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e não estamos mais entregues à vaidade dos nossos próprios pensamentos. Estamos concluindo, encerrando a aula de hoje, e colocamos aqui alguns pontos de conclusão com o objetivo de como viver esta unidade. 3 pontos. 1. Preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Deus. 2. Tendo entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade. E 3. Desenvolver a unidade e tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tenham um ótimo domingo e até o próximo domingo.